Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esther, e eu queria ler com você sobre a história dessa mulher, Esther. Fica antes de Jó. Na verdade, a gente vai falar agora, tanto pela manhã quanto à noite, sobre o que aconteceu nesse momento aqui na vida de Esther, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela nos no capítulo 2, ela nos inspira a entender como Deus faz, a entender como Deus é, a entender quais são as possibilidades de Deus em nossas vidas, e a partir dessas possibilidades, daquilo que Deus pode fazer em nós, porque Ele já fez. E se Ele fez, Ele é um Deus que fez, é um Deus que faz e é um Deus que fará. Nós, então, movimentarmos a nossa vida com base na esperança e na fé de que, estando na casa do Pai, estando debaixo da proteção do Pai, estando debaixo do cuidado do Pai, tudo aquilo que é a característica do Pai será liberado sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém, queridos? Então, a leitura da história bíblica, daquilo que aconteceu na vida de Esther, é uma leitura daquilo que potencialmente pode acontecer na sua vida. Você crê nisso? É uma inspiração do Espírito Santo de Deus, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele pode fazer, para que você entenda quem você é neste mundo e quais são os planos que Deus tem na sua vida e através da sua vida, para que você possa, de alguma maneira, honrar e glorificar a Deus, adorando através da sua própria existência. Então, aqui no livro de Esther, no capítulo 2, eu queria ler com você um pedaço desse capítulo, a partir do verso 1, né? Eu queria ler com você, relembrar, ou de alguma maneira, contar para você isso que aconteceu na vida de Esther. Diz assim o texto, Esther capítulo 2, verso 1. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que se nomeassem comissários em cada província no império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidade de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de um homem chamado Hegai, o oficial responsável pelo harém, ele era eunuco, e deveriam receber o tratamento de beleza. E a moça que mais agradasse o rei seria a rainha, em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Verso 5. Naquele tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com o rei Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Amém, queridos? A Bíblia nos conta a história de uma moça órfã, de pai e mãe. A Bíblia nos conta a história de uma moça que fazia parte de um povo que passou pela guerra, e porque passou pela guerra, era um povo humilhado, que foi saqueado nos pertences, que foi colocado como cativeiro, ou seja, se tornou escravo, um povo que foi tirado da sua terra, um povo que foi saqueado nos seus bens, um povo que foi escravizado por outro povo, um povo que foi humilhado por outro povo, um povo que perdeu. Logo, era um povo derrotado, eram derrotados, e dentro desses derrotados
Existia uma mulher que também era a pior das derrotadas, porque ela não tinha ninguém na vida. O seu pai morreu, a sua mãe morreu, e ela não tinha ninguém para cuidar da vida dela. Então veja, o que está acontecendo aqui quando a gente lê a história da vida de Esther, que futuramente ela veio a se tornar rainha, ela veio a ser a escolhida para assumir o papel de rainha naquela situação quando Vasti foi deposta, porque ela não agradou ao rei. O rei era ímpio, o rei era o rei inimigo, o rei era o rei que tinha conquistado e que estava assumindo o lugar de Nabucodonosor, que havia levado cativo Esther e o povo dela. Então era uma crise tremenda. Eu não consigo imaginar o tamanho da crise que havia na vida de Esther. Eu não consigo imaginar quanto aquela menina, ela se sentia nada, se sentia ninguém. Eu não consigo imaginar o quanto aquela menina achava que a vida dela não valia nada. Porque ela não tinha pai, ela não tinha mãe, ela não tinha cidade, ela não tinha casa. Ela foi adotada, ou ela foi criada por um primo. Então, eu acho estranho, o texto não fala, mas cadê o irmão do pai dela? Cadê a irmã do pai dela? Os tios de Esther, de Hadassah. Cadê a irmã da mãe? Cadê a irmã do pai? Ninguém se pronunciou, as pessoas haviam morrido também. O texto não explica, mas a gente vê que ela não foi criada pelos tios. Então, há uma dupla... ou uma tripla, ou uma quádrupla desonra na vida dessa menina. Ela era virgem, e dentro da cultura, as mulheres virgens, elas eram adolescentes, entre 12, 13 e 15, 16 anos. Ela era bonita, mas ela não tinha nada na vida dela. A única coisa que ela tinha era a humilhação, era a desonra e era o abandono. Ela não foi sequer capaz de ser cuidada pela sua mãe que morreu. Eu não sei se você conhece um pouco a cabeça do adolescente, mas ele não entende muito bem por que o pai morreu, por que a mãe morreu. Alguns entram até em crise, ficam chateados e ficam aborrecidos com Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Aliás, é da natureza do homem se queixar de Deus, como se Deus fosse responsável por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Essa semana eu recebi de novo um vídeo antigo, estava no grupo aí da juventude, que conta a história de um homem que foi ao barbeiro. É um vídeo antigo, não sei se você já recebeu, mas que mostra bem o que a humanidade pensa a respeito de Deus. E está lá aquele camarada cortando o cabelo, e o barbeiro fala: Deus não existe. E aí aquele homem crente que está conversando com ele fica chateado, mas o barbeiro é convicto e fala: Deus não existe. Porque se Deus existisse, não deixava acontecer tantas coisas ruins, tanta morte, tantas guerras, tantas desgraças, tantos problemas, tanta destruição. Não, Deus não existe. Porque se Deus existisse e Ele é bom, Deus não deixaria que o homem sofresse tanto. E aquele camarada ali representando um cristão, com a Bíblia na mão, cortando o cabelo, ficou caladinho, saiu. E quando ele saiu, ele encontrou um cara cabeludo, né? Bem cabeludo. E ele olha, e ele pega aquele cabeludo, entra e vira para o barbeiro e fala: barbeiros não existem. Porque se barbeiros existissem, não existiriam cabeludos. Aí o barbeiro fala: não, eu existo, eu estou aqui. Não, barbeiros não existem, falou aquele crente. E aí o barbeiro fala: não, barbeiro não existe, porque tem um cabeludo. Aí o barbeiro fala: se o cabeludo está cabeludo, é porque o cabeludo não veio aqui no salão. Ele não veio aqui cortar o cabelo, porque se ele viesse aqui no salão, eu cortava o cabelo dele e ele ia ficar com o cabelo cortado. E aí então foi a deixa para aquele vídeo, ou para aquele crente dizer: pois é a mesma coisa, Deus existe, mas as pessoas não vão até Ele para consertar o que está errado.
para poder ajustar o que está precisando ajustar, assim como esse homem cabeludo não foi até o barbeiro, e o barbeiro existe, assim Deus existe, mas as pessoas não vão até Ele. Mas quando alguma coisa acontece de errado, quando as coisas ficam feias, se culpa a Deus e se projeta todo esse problema como se fosse responsabilidade de Deus, mesmo as pessoas não indo até Deus. O fato é que é da natureza do homem culpar Deus pelas suas tragédias. É da natureza do homem culpar Deus quando não está acontecendo a honra. É incrível que a história de Esther, a história de Mardoqueu, é uma história que envolve em cheio questões de honra. Eles eram, o texto fala que Mardoqueu era judeu. A tradução da palavra judeu é louvado. Louvado porque judeu diz respeito a um dos filhos de Jacó, um daqueles que se tornaram uma das 12 tribos. E nesse período anterior a esse cativeiro, a tribo de Judá, da onde vem a palavra judeu, cujo significado é louvado, a tribo de Judá se tornou uma das tribos mais proeminentes, uma das tribos mais importantes, a ponto de, quando se falavam dos filhos de Jacó, eram 12 tribos, diziam, não, eles são judeus. E aí esse nome se tornou um nome genérico, generalizado, como se estivesse falando de todos os filhos de Jacó. Então, Mardoqueu, ele é apresentado como um judeu, da tribo de Benjamim. Benjamim era o filho mais novo, o filho da juventude, o filho da alegria, e o nome Benjamim significa filho da felicidade. Então, toda essa herança que havia na vida de Mardoqueu, ela foi perdida, ela foi roubada, ele foi desonrado. E eu imagino, eu não sei você, mas eu imagino que Mardoqueu devia estar passando por um tempo de muita dificuldade. Porque se Esther, ela era órfã, e ela não tinha mais a mãe, não tinha mais o pai, e os tios dela não deram atenção, imagina Mardoqueu, que sendo um homem já formado, sendo um adulto, ele agora também sendo retirado da sua terra, sendo roubado de tudo aquilo que ele tinha, agora ele recebe um presente, uma incumbência, a gente não sabe se foi porque ele escolheu adotar, ou porque não tinha mais ninguém, e ele acabou herdando essa situação, mas olha que peso foi lançado sobre a vida de Mardoqueu no meio da crise. No meio do nada, num lugar onde ele era cativo, num lugar onde ele perdeu aquilo que era a origem dele, ele ainda recebe, abre aspas, o desafio, fecha aspas, o problema, abre e fecha aspas, de cuidar de um adolescente, porventura, revoltado, chateado, aborrecido, sem pai, sem mãe, abandonado pelos tios. Era um caos, tudo ruim. A coisa mais impressionante que a gente tem na Bíblia é que parece que a gente se esquece, né? Mas parece que Deus pega tudo o que não é para transformar naquilo que é. Pega todos os que não são para transformar nas coisas que são. Pega tudo aquilo que tem tudo para dar errado e faz com que tudo dê certo. Deus pega gente destruída, gente arruinada, gente sem pai, gente sem mãe, gente que não tem estrutura para cuidar dos outros e que agora recebe esse encargo, gente que não tem mais o que fazer porque está no meio da crise, no meio do cativeiro, gente cheia de problema. E Deus usa esse tipo de gente para mostrar que Ele é Deus. Ele é o dono de todo o poder. E Ele é o Deus que opera no meio da crise. Ao lermos o livro de Esther, a gente vê que Deus, Ele é um Deus provedor, Jeová Jirê, o que provê. Mas Ele não provê apenas da maneira como a gente imagina. Ele provê daquela maneira que Provérbios fala, falta o bom e gordo, mas tem uma verdura cheia de amor. Ele provê suprindo a necessidade. Ele provê abençoando de formas novas, diferentes, novidade de vida, coisas ocultas, coisas que não sabíamos. E Ele vai dando provisão. Ele deu para provisão para Mardoqueu. Quando Esther virou rainha, Mardoqueu agora, ele se tornou um camarada completamente respeitado lá no futuro, né? Ele se tornou um camarada respeitado porque aquilo que não valia nada, agora recebeu um grande lugar de honra.
Esther, que era órfã, que não tinha pai nem mãe, ela foi a escolhida para ser rainha. Então ela, que não era nada, agora ela recebe um lugar de destaque e de honra. Mardoqueu, que não era nada, é um lugar de honra. Esther, que não era nada, recebe um lugar de honra. E a passagem maior desse texto é quando Amã, ele tenta... Amã era a representação do inimigo, né? E então, Esther capítulo 6... que é o que eu quero ler com vocês. De fato, a mensagem, depois dessa introdução, está fundamentada aqui em Esther, capítulo 6. Conta a história do rei que não conseguiu dormir porque ele teve insônia. E nem toda insônia ela é maligna. Deus usa insônias também, né, queridos? E Deus usou essa insônia para falar ao coração desse rei, que mandou trazer os livros, né? Está aí uma outra boa sugestão de Deus para você. Acordou com insônia? Não liga a televisão e nem vai para a geladeira. Pega a palavra de Deus, vai para os escritos, né? Pega o livro e leia a palavra de Deus. E então o rei pegou e viu lá no livro que teve um momento da história do reino que Mardoqueu, ele fez uma coisa muito boa e que protegeu a vida do rei. Mas que ele não teve nenhuma honra, que ele não teve nenhum pagamento por relação àquilo. Ele esqueceu. Porque tem gente que esquece de nos honrar, tem gente que esquece de se alegrar, tem gente que se esquece de agradecer. E naquela insônia ele lembrou. Então, ele lembrou, ficou com aquilo quieto, mas havia uma picuinha entre Amã e Mardoqueu, porque Amã era um cara honrado, Amã era um camarada de destaque, Mardoqueu não era nada. Era só um judeu. Ele fazia parte de um povinho. Você já foi chamado de crentinho, de burrinho, de povinho, de pobrinho, de qualquer coisinha. Mas quando a gente fala de inho, a gente está falando de coisas que foram diminuídas, coisas que foram menosprezadas, coisas que foram rebaixadas. E Amã fazia isso o tempo todo, porque ele era o cara. E ele tinha raiva de Mardoqueu, que não se curvava. Como é que pode aquele pobre, aquele miserável, aquele que foi escravizado, aquele que não é ninguém, não reconhecer o meu poder, a minha força? Então Amã, ele representa o inimigo. E quando o rei vira para Amã aqui no capítulo 6, a gente vai ver claramente, através da frase de Amã, do discurso de Amã, qual é o discurso do inimigo. Qual é o sonho do inimigo? O que o inimigo quer fazer? Então leia Esther, capítulo 6, verso 8 e 9. Diz assim, e Amã prosseguiu, né? Capítulo 6, verso 6. Entrando Amã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? O rei está perguntando, eu quero honrar. O que eu tenho que fazer? O que o rei pode fazer para honrar? E Amã, o inimigo, pensou consigo mesmo, né? A quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim, ô soberbo? Verso 7. Por isso respondeu ao rei. E na resposta, você vai ver o que o inimigo quer roubar. O que o inimigo quer tirar? Qual é o propósito da serpente, do inimigo, contra a vida dos homens e mulheres de Deus? Ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Verso 9. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei e ponham eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele, isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Amã, ele fala sobre 4 coisas que o inimigo quer roubar da sua vida. 4 coisas que o inimigo sabe que pertencem ao rei, mas que ele não quer que de alguma forma o rei honre os servos dignos de honra. Então repita assim, eu sou um servo do Senhor, digno da honra do meu rei. Então Amã, ele fala sobre o manto, fala sobre o cavalo, fala sobre a coroa e fala sobre o testemunho público.
tudo isso pertence ao rei. O manto, o cavalo, a coroa, o testemunho, pertencem ao rei. E ele quer dar, e ele quer honrar aos seus súditos, aos seus servos, conforme lhe apraz, conforme ele deseja, conforme aquilo que foi semeado no passado. O rei tem isso no coração, e o inimigo se coloca entre o rei e os seus servos para tentar roubar a honra que é devida aos servos do rei. Você diga outra vez: eu sou servo do Rei Altíssimo. Aleluia! E quando ele fala de manto, a gente pode rapidamente ler em 2 Samuel, no capítulo 20, verso 12, e depois em 2 Reis, capítulo 2, mas 2 Samuel primeiro, capítulo 20, verso 12, o manto tem toda uma simbologia, um significado. E usando aqui o texto de 2 Samuel, capítulo 20, e posteriormente 2 Reis, capítulo 2, eu quero tentar mostrar para vocês o que o manto ele aponta. Mas inicialmente, é claro, o manto ele veste, o manto ele cobre. Então o manto ele protege, o manto ele orna, ele ornamenta, o manto ele traz o calor no frio, o manto ele traz a proteção do sol. Em 2 Samuel capítulo 20, verso 12 diz, acho que eu errei o texto, 2 Reis capítulo 2, verso 12, porque 2 Samuel não é esse não, uma poça de sangue no meio da estrada, não tem nada a ver, né? 2 Reis capítulo 2, verso 12, vamos ver se esse está certo. Acertei. É quando Elias foi levado aos céus e quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Verso 14, então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Tanto 2 Reis, quanto o texto de Samuel, que eu não tinha lembrado, falam sobre a referência do manto como a autoridade, como essa cobertura que nos dá o direito de fazer coisas. Então veja, quando Eliseu pega a cobertura de Elias, ele bate com aquele manto na água. Por que ele bateu com o manto na água? Por que ele não chutou? Por que ele não fez alguma coisa? Ele bateu com o manto na água. Por quê? Porque o manto, ele significa a autoridade que agora eu tenho de fazer coisas em nome do rei. Então, quando Satanás, inimigo, ou quando, de alguma forma, esse homem quer roubar de Mardoqueu ou Mordecai aquilo que o rei quer entregar-lhe, o rei quer entregar o que para os seus servos? A autoridade de fazer coisas no seu nome, a cobertura, a proteção, o domínio, a referência de que agora existe uma autoridade de fazer coisas em nome do Senhor. O desejo do rei é honrar os seus servos com o seu manto, com a sua proteção, com a sua cobertura e com a autoridade de você fazer coisas como se o próprio rei estivesse fazendo. O inimigo quer roubar de você o direito de você fazer evangelismos como esse aqui. Porque Jesus fala, quando é que eu fui visitar, quando é que, Senhor, nós fomos te visitar? Quando é, Senhor, que nós fomos, te demos alimento? Aí Jesus explicou, quando fizeram a um dos meus pequeninos. Quando o grupo se levanta e vai fazer um evangelismo como esse, quando alguém evangeliza aqui na porta, está agindo debaixo do manto da autoridade, do nome do Senhor. O inimigo quer roubar o evangelismo, porque o inimigo quer roubar a honra que existe para os filhos de Deus. Os anjos desejavam pregar a palavra, mas isso é uma honra que foi concedida aos homens. Quando a gente prega, a gente se sente alegre, é uma honra, é uma alegria. Então a pergunta é, por que você não prega? Porque existe o espírito de Amã que quer roubar de você o manto da autoridade que Deus quer entregar sobre a vida dos seus servos. Como crerão se não há quem pregue?
Há um manto de autoridade sobre a sua vida para você pregar as boas novas, para você falar que o rei está voltando. Amém, queridos? A segunda característica é o cavalo. O cavalo é mais fácil. O texto de Jeremias, capítulo 12, fala, se você não consegue, 12:5, Jeremias 12:5, se você não consegue competir com os homens, como é que você vai fazer para competir com os cavalos? O cavalo, biblicamente, ele fala de poder de batalha. O cavalo, biblicamente, ele fala de autoridade, de exército. Ele fala de batalha. Então, quando Amã, Jeremias 12:5, quando Amã ele está falando para o rei, rei, o que você tem, o manto, que é a autoridade, também fala do teu poder, representado através dos cavalos, da força dos exércitos. Sempre quando você ler isso na Bíblia, por isso que você vai ver lá no Apocalipse, os cavaleiros do Apocalipse montados nos seus cavalos, e Jesus montado no cavalo branco, porque ele é o Todo-Poderoso. O cavalo fala de poder, fala de autoridade. Uma das coisas que o inimigo quer roubar, daquilo que Deus, o rei, quer entregar para os seus servos, e o inimigo acha que é para ele, o inimigo acha que ele vai ter o direito, o inimigo acha que ele vai roubar, mas não pertence ao inimigo, pertence a você. É o poder de vencer as batalhas. Porque se o inimigo vem para você com mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Você serve ao Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Você tem a autoridade do Senhor, porque o manto o rei quer lhe dar, e você tem o poder para vencer todas as batalhas. Por isso o apóstolo Paulo fala, tragada foi a morte pela vitória. Então, querido, entenda que quando você se coloca como vítima, quando você se coloca como derrotado, quando você assume uma figura de alguém pobrezinho, deprimidinho, aborrecidinho, chateadinho, magoadinho, ofendidinho, você está dizendo para o inimigo que você perdeu o manto da autoridade que Deus tem para entregar para os seus filhos e perdeu o poder nas batalhas, porque se você lutar segundo as armas de Deus, a vitória já é sua em nome de Jesus.